Agora, no final do ano passado, o governo federal percebeu que abriu demais as pernas e agora quer trancar, né? Dificultar o acesso ao FIES. E está fazendo isso de uma maneira totalmente indigna, eu diria. Porque travar o sistema eletrônico para dificultar o aluno de fazer o aditivo, dando apenas essa desculpa de que o sistema está sobrecarregado, e na verdade não é isso, na verdade é para restringir vamos dizer assim, o dispêndio com esses recursos destinados ao FIES. Isso é uma atitude indigna. E é o que aconteceu. Por fim, o que nós estamos notando na prática é que os alunos estão querendo, os alunos antigos que estão querendo fazer aditivo ao FIES, com muita dificuldade, estão tendo muita dificuldade apenas para, vamos dizer assim, prorrogar um FIES que eles já tinham, num valor menor do que seria o justo. Eles estão tendo muita dificuldade, e com isso está promovendo um impacto na receita de todas as instituições. E os alunos novos, a dificuldade é maior ainda. Por fim, ainda ontem eu vi a notícia, acho que todos viram essa notícia nos jornais, que o governo federal criou um grupo de trabalho composto por funcionários do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, que vão avaliar essa questão do FIES e propor modificações, né? Segundo eles, para aperfeiçoar o FIES. Mas o fato concreto é que mudaram as regras do FIES durante o jogo. Isso tinha que ser feito antes do início do ano, para que tanto os alunos, e principalmente os alunos, já ficassem sabendo das regras do FIES, né? Como também as instituições pudessem se programar. Porque o fato concreto é que haverá alteração na receita do FIES para as instituições. E, no nosso caso em particular, o ano passado, nós tivemos 28%, quase 29% da receita da FEB provenientes do FIES. Quase 29%. Ou seja, quase um terço. E esse ano, por enquanto, não dá para saber quanto é que nós vamos receber de FIES, dadas essas dificuldades que os alunos estão encontrando para aderir ao FIES. Não sabemos quanto vai ser a receita do FIES. O ano passado, a FEB arrecadou cerca de 14 milhões com FIES. 14 milhões. De 48, 14 milhões vieram do FIES. Esse ano, até agora, nós não sabemos quanto que virá. Então, fica difícil de programar as coisas dessa forma, né? Essa é a realidade que nós tínhamos que compartilhar com vocês aqui do Consul, porque o Consul é órgão gestor da instituição também, né? Bom, quem que está inscrito? Primeiro, o Danilo, então, que... Professor, gostaria de pedir uma ordem, a inversão de ordem, que o item 3.5 fosse o primeiro item a ser discutido pela importância dele. Eu vou levar em consideração o seu pedido, mas vamos esgotar o expediente. Primeiro a gente trata disso, tá certo? Quem mais quer se manifestar? Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de cumprimentar a professora Fernanda, que foi homenageada pelo Norte Shopping, aqui nosso parceiro vizinho, pelo Dia Internacional da Mulher, representando o Unifeb.
Gostaria de compartilhar com o Guilherme, com o Rodolfo, com o Yusuf, com o Suzimar, a eleição do Conselho Curador que nós tivemos a semana passada. Agradecer a participação deles e dizer que a gente agora começa uma outra etapa. E a minha pergunta é também endereçada ao Wander, e eu gostaria que ele me respondesse a situação. Achei pertinente o senhor ter começado por isso, porque a comunidade está muito inquieta em relação a essa situação toda do FIES, toda essa divergência que o governo criou agora por conta de fazer um ajuste financeiro em âmbito federal. Essa é a realidade. Eles precisam de dinheiro, eles estão fechando todas as torneiras e enxergaram no FIES uma torneira dessa. Agora, eu já ia trazer essa pergunta e o senhor só fez um preâmbulo e eu achei pertinente. A minha pergunta para o Wander é o seguinte: o que está sendo feito para atacar? Porque se a gente tem uma receita aqui, que a gente pega o aluno, né, que é a captação, a gente tem que ter uma receita aqui, uma outra frente de ataque para entender outras frentes de captação. A minha preocupação é em relação a, por exemplo, a empresa de negociação e cobrança, que foi contratada, que teve uma concorrência agora recentemente. A comunidade está muito inquieta em relação a essa contratação, porque não se tem dados objetivos, números de abordagem, expectativa de receita trimestral, semestral e anual. É uma fonte de renda que a gente não pode desconsiderar, visto que a gente passa de 20 milhões. Além disso, nós temos algumas dívidas que estão prestes a prescrever de 5 anos. Como é que era no passado? No passado, na gestão anterior, o diretor jurídico, que não era interno, era um jurídico externo, ele fazia o acordo e cobrava primeiro o honorário, depois as parcelas das pessoas. Teve gente que pagou o honorário, porque era uma prioridade dele, né? E depois as pessoas acabaram se perdendo e diluindo o parcelamento. E aí, Wander, eu queria te perguntar, o que de objetivo você já tem de dados a respeito da empresa? Eu quero passar a palavra, então, ao Wander. Bom dia a todos. Obrigado, Danilo, pela pergunta. A gente tem, com relação primeiro à questão do FIES, né, que a gente também está muito preocupado, porque tem, obviamente, esse reflexo na receita. A gente tem uma empresa que oferece hoje no mercado privado. A empresa é uma empresa do Grupo Ideal Invest e o nome comercial dela é Pra Valer. Essa empresa oferece um FIES no modelo privado. Obviamente, os valores que eles cobram de juros não são os 3,4% ao ano que o FIES público cobrava. Mas eles têm condição de fazer, e isso a gente vai fazer, a gente já está com os termos prontos, uma assinatura onde a gente financie parte dos custos dos juros que o aluno pagaria. Então, é um produto que foi formatado não por conta da crise do FIES desse ano, mas sim por conta de uma possibilidade de o FIES acontecer aquilo que está acontecendo agora. E esse acordo a gente deve fechar nos próximos dias para que a gente possa oferecer como alternativa para o aluno que não conseguir aditamento do FIES. Então, com relação ao FIES, essa é a alternativa que se propôs. Isso não significa que a gente não vai ter uma perda de receita, porque a gente vai ter que, de alguma maneira, financiar esse aluno. É melhor que o aluno fique conosco e a gente receba um pouco menos do que ele ser evada. Com relação à cobrança, a gente fez, sim, algo que nunca foi feito antes, muito se tentou antes, a contratação de empresas terceiras de cobrança. A iniciativa que foi feita na FEB durante todos os anos era de fazer a cobrança aqui dentro mesmo, né? Isso começou há alguns anos atrás, com alguns funcionários que foram contratados, se criou um departamento de cobrança, as pessoas começaram a cobrar aqui dentro. Mas a experiência de mercado mostra que isso não é uma boa prática, que não é o melhor jeito de cobrar, que a gente deve ter um departamento de cobrança sim, mas para atender emergências, momentos pontuais e internos, e que ela sirva como uma intermediária para negociar com as empresas de cobrança especializadas nisso, né? Empresas de todos os portes fazem cobrança própria, mas delegam essa responsabilidade para uma empresa terceira. E nós contratamos 2 empresas de cobrança. O processo é bastante complicado, sim, porque envolve uma transação de dados grande entre a FEB e a empresa de cobrança. A gente tem, infelizmente, dívidas antigas que não estão devidamente formalizadas em contrato, então a gente tem um trabalho, o Guilherme está aqui, sabe disso,
A gente tem que separar aquilo que é viável da empresa cobrar, enviar para a empresa cobrar só aquilo que ela pode cobrar, senão isso pode ter um prejuízo para nós, porque nós não temos nem o contrato. E essa empresa já está cobrando desde o mês passado, mas ela vem começando a cobrar aqueles lotes que a gente está enviando, porque a gente precisa fechar todo o processo. E eles já cobraram uns 800 títulos, mais ou menos, nesse período, e ainda não houve nenhum retorno de nenhuma negociação efetivada. Nós temos uma empresa de São Paulo, que atua em São Paulo e em Minas Gerais, e uma empresa que é de São José dos Campos, Feedback e Multivale, que cobram simultaneamente. A gente não fez uma licitação para isso, né? E dividiu os lotes de cobranças com base no nome do devedor para que fosse equânime. Enquanto a gente não tiver esse retorno, Danilo, dessas primeiras cobranças, a gente não tem condição de dizer qual é a expectativa que vai acontecer de devolução mesmo, de efetividade das cobranças, né? O que eu posso dizer é que o nosso departamento de cobrança interno, a despeito de tudo isso que eu falei, né, que não é aquilo que as empresas mais usam, ele vem crescendo o volume de cobrança de maneira significativa nos últimos anos. De 2013 para 2014, por exemplo, o crescimento foi de 22% no volume de cobranças. Então, a gente já vem atuando mais, né? O departamento jurídico é algo que a gente vem cobrando também. Eu queria já ter trazido os dados, eu pedi esses dados na semana passada, para que eu já tivesse esses dados para comparar também com anos anteriores de como é que vem sendo o volume de cobrança. A gente precisa lembrar que a gente fez um movimento grande de tirar, como você disse, de um departamento de cobrança que vinha fazendo um outro modelo, e a gente também criou um departamento jurídico interno para fazer toda a cobrança. E o departamento jurídico interno vem fazendo, sim, ingressando com ações e fazendo o trabalho dele. Apesar de não ser um departamento que está subordinado à superintendência, eu acompanho o trabalho e vejo que essas coisas estão acontecendo, porque ele acontece de forma encadeada com o trabalho da negociação e cobrança. Até uma etapa é feita uma cobrança administrativa e depois dela é feita uma cobrança judicial. A gente tem bastante preocupação, a gente sabe das expectativas que esse número tem, a gente precisa de dinheiro e é um dinheiro que está lá e a gente está brigando muito para receber esse dinheiro, sim. Alguém mais pediu a palavra? Oi. Não, né? O contrato não traz essa cláusula de cobrança, com período, com envio de relatório, com nada disso? É estranho, Wander, porque a gente, normalmente um contrato dessa natureza, eu conheço um contrato dessa natureza, ele deveria ter prazo. Precisava ser feito um aditamento, que a comunidade inquieta, preocupada, precisando disso, e aí chega num eventual momento de negociação salarial, como nós vamos ter agora, daqui 15 dias, as assembleias, onde eu acredito que muita gente não vai recuar, você precisava apresentar esses dados consistentes, principalmente em relação ao objetivo. Entendeu disso? Então, por favor, se você puder pedir um aditamento, eu acho pertinente. Ô Danilo, eu não entendi o que você falou, que cláusula que é? Cláusula com prazos, né? Com envios de relatório, trimestrais, semestrais e anuais. Isso é muito comum em relatório de cobrança, de contratação de empresa de negociação e cobrança. Isso certamente tem, claro. Então precisava ser pedido, claro, né? Acho que para o próximo Consul fica aí um relatório bem minucioso, detalhado a respeito disso já. É uma aflição de toda a comunidade. A sugestão é boa e nós podemos anotar. Então, para que em cada reunião do Consul a gente traga então um relatório sobre o trabalho dessas empresas. Sobre o departamento de cobrança de modo geral, né? Mais alguém se inscreveu? Terezinha, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de destacar um evento ocorrido semana passada, que foi o CID, o Seminário de Iniciação à Docência, e que foi um sucesso, né? E isso só agregou valor às nossas licenciaturas, à formação dos nossos alunos, e para isso eu gostaria de agradecer a presença e o apoio da professora Cici, da professora Nonô, dos nossos professores do ISE, em especial a coordenação do Serviço Social,